geração, distribuição e sustentabilidade. Vocês vão ouvir um pouco o engenheiro Jefferson Marcondes, diretor executivo da WSA e especialista em Smart Grids. Obrigado, Eduardo, pelo convite. E eu vou tentar transmitir um pouco para vocês da experiência que eu tive nesses últimos 30 anos da minha vida profissional. Então, assim, eu gosto de falar principalmente com o aluno, tentar transmitir um pouco daquilo que a gente aprendeu durante a vida, né? Eu estava comentando com o Eduardo aí que faz 30 anos, eu acho que a engenharia, principalmente na engenharia, o primeiro curso que a gente faz a gente nunca esquece, né? Então, é gostoso poder reviver isso um pouco com vocês. Espero que eu transmita aquilo de expectativa que vocês estão tendo no dia de hoje, principalmente por causa desse feriado. E espero aí que a gente se interaja, tá? Eu não quero tratar isso como uma apresentação em si, mas um bate-papo. Só para vocês entenderem por que eu falo um pouco sobre Smart Grid, sobre Smart City e até IoT, Internet das Coisas. Minha formação básica é de engenharia, eu sou engenheiro eletricista e faz 2 anos que eu me aposentei da antiga Eletropaulo. Antes era Eletropaulo, que a sede, estava comentando, acho que era aqui do lado até. E depois eu fiquei na EDP Bandeirantes, que foi uma das empresas cedida durante o processo da venda da Eletropaulo, né? A EDP Bandeirantes pertence a um grupo português, Energias de Portugal, que praticamente tem 2 distribuidoras. A EDP Bandeirantes, que fica aqui no Vale do Paraíba, o Alto Tietê e o Litoral Norte. Começa ali em Guarulhos, vai até a divisa com o Rio, ali em Cruzeiro. E o Litoral Norte, que é Caraguatatuba e São Sebastião. E a EDP Excelsa, que cuida de todo o estado de São Paulo, de todo o estado do Espírito Santo. E durante esses 27 anos, 27,5, quase 28 anos que eu fiquei na EDP, passei por diversas áreas e no final, nos últimos 10 anos, como eu já sabia que eu já estava na descendência no bom sentido, né, da EDP, eu procurei me envolver com outros assuntos. E eu gosto bastante disso e comecei a ser requisitado para participar. Eu era, durante a minha permanência na EDP, eu fui convidado para ser o representante e o coordenador do GT de medição da ABRAD. A ABRAD é a instituição que coordena aí todas as empresas distribuidoras do país. Eu era o coordenador do GT de medição. Depois, na sequência, fui convidado para coordenar uma comissão de estudos dentro da ABNT, na Associação Brasileira de Normas Técnicas, voltado justamente para a questão de medição eletrônica. E nesse período se deu o advento aí do famoso Smart Grid, e aí também, por estar bem ativo dentro da comissão de estudos, estar interagindo muito com as distribuidoras de energia do país, eu fui convidado também pela IEC, International Electrical Commission, que é um órgão de padrões e normas internacionais. Eu sempre gosto de abordar esse assunto pelo seguinte: eu vou dar uma explicação rápida para vocês como é que é a questão de normas e padrões aqui dentro do país. E aí, depois disso, aí eu dei o meu prazo de validade dentro da EDP, eu saí e montei uma empresa de consultoria. Um breve relato de como é que funciona a nossa norma. A ABNT é a norma oficial do país, e ela é um órgão independente, ela não está ligada a praticamente nenhuma instituição do governo, mas juridicamente, no decorrer da vida de vocês vão perceber isso aí, a ABNT é a base de qualquer discussão jurídica, ou seja, praticamente é a nossa norma oficial. E como é que ela se divide? A ABNT fica no Rio de Janeiro, a sede é lá, e praticamente ela é dividida em dois ramos, né? A ABNT é formada com comitês brasileiros, chamados CB. E cada CB tem aí um destino de área
para se desenvolver as normas que existem hoje. Então, a sede é lá no Rio de Janeiro e, até por uma questão de ordem e ter estrutura para isso, todas as normas brasileiras são baseadas em normas internacionais, ou na ISO ou na IEC. A IEC é especificamente para o setor eletroeletrônico e telecomunicações. E o resto de normas é referenciado na ISO. Então, a BNT, a estrutura da BNT cuida da ISO e foi designado o CB3, que é o COBEI, que fica em São Paulo, cuidar da IEC. Ou seja, todo o setor afeto à energia, eletroeletrônico e telecomunicações e iluminação estão aí através da IEC. E todas as normas nossas que vocês forem pegar lá, onde está escrito NBR, assim, NBR, né, norma brasileira, barra IEC ou barra ISO, significa que a norma foi transcrita 100% sem nenhuma alteração. Se vocês virem qualquer norma escrita somente NBR, ele está escrito ali que é uma norma baseada tanto na ISO como na IEC, com as customizações necessárias para o país. Então é assim que funciona a questão de norma. Tá? E eu gosto de ressaltar, por que eu gosto de falar isso? Porque as pessoas, principalmente vocês que vão iniciar na carreira profissional, o significado de uma norma. A norma é feita praticamente pelos grandes grupos, os grandes grupos internacionais, e aqui no Brasil também não é diferenciado nisso, onde escreve. Não existe dentro da BNT, não existe dentro do COBEI nenhum engenheiro que vai escrever a norma. A norma é feita por interesses comerciais. E pôr uma coisa na cabeça de vocês, que a questão de padrões e normas significa dinheiro, significa divisas para o país. Isso é muito importante e as pessoas não têm esse discernimento do que resulta tudo isso, né? Praticamente hoje, dentro do contexto mundial, a IEC, que é a nossa base, ela é toda baseada aí em discussões dentro da Organização Mundial do Comércio para as questões jurídicas de importação e exportação. Então, existem várias pressões internacionais, principalmente de países como a China e Estados Unidos, em querer fazer parte de discussão e na elaboração de normas técnicas para que os produtos aí vivem no mercado, né? E vocês já devem ter ouvido falar sobre a internet das coisas, o assunto mais do momento aí, e o interesse principalmente da China em interferir diretamente nas questões de padronização é muito forte. Os Estados Unidos também não é bobo, e a gente sabe muito bem, vocês conhecem melhor que eu até, a influência que a gente tem aí de equipamentos e outras coisas do comércio da China aqui no país, né? Só um resumo bem sucinto aí para vocês se inteirarem como é que funciona essa questão. Eu montei uma agenda aqui baseada, rapidamente, é uma empresa, a minha empresa baseada em gestão de projetos e serviços, tudo relacionado a Smart. E justamente eu tomei essa decisão de prestar serviço de consultoria justamente por esse acesso que eu tenho em questões de padrões e normas, né? Porque quando a gente se reúne para discutir qualquer assunto internacional, você tem um acesso privilegiado, lógico, às grandes potências mundiais, principalmente no setor de tecnologia, e eu aí tive o privilégio aí de estar inserido nesse contexto. Então tudo que acontece no mundo eu tenho, de certa maneira, uma vantagem aí de ter as informações a respeito do desenvolvimento de tecnologia. Por isso que eu decidi montar essa empresa, porque não dá para ficar, né? Depois que a gente trabalha um tempo, se a gente colocar pijama, é um caminho certo para o cemitério. Eu atuo no mercado, no setor elétrico desde 2008, né, na Eletropaulo, no grupo EDP, e agora com a minha empresa. Eu coordeno ainda a comissão de estudos, que é denominada 01301, de medidores integradores eletrônicos, e participo, e eu sou membro de todos esses
grupos aí da IEC, principalmente no que se diz Smart Grid e Smart City. E também atuo aí como coordenador de Smart Grid e Smart City no Fórum IoT. E de vez em quando eu trabalho também. Acho que para a gente começar a falar um pouco das questões relacionadas, eu queria contextualizar para vocês, tentar dar um panorama do que a gente está prevendo para esse futuro, né? As cidades crescem e os problemas aumentam. Acho que vocês percebem isso facilmente aqui, vizinho de vocês aqui, São Paulo, as condições que São Paulo é, né? Então, existe uma pressão muito grande em São Paulo, ainda eu acho que é uma cidade privilegiada, porque existem muitos investimentos nas questões de infraestrutura, que são básicos. O problema de mobilidade está longe de se tornar ter uma solução, principalmente São Paulo, né? Quem conhece São Paulo sabe que São Paulo a gente não denomina distância em metros ou quilômetros. Lá a gente faz por tempo, não tem jeito. Você não tem condição. Às vezes você vai andar 10 quilômetros, você perde aí 1 hora, 2 horas em trânsito, né? E lógico, a pressão econômica que é muito forte, principalmente nessa região do país, que é a região sudeste, né? O aumento do consumo, eu não vou falar que dá graças a Deus, mas assim, se a recessão não tivesse acontecido, se o Brasil não tivesse passando por todos esses intempéries aí que vocês também conhecem, nós não teríamos condições do setor elétrico suportar o desenvolvimento do país. Nós somos muito carentes em investimentos ainda, e aí a gente não teria condições de suprir energeticamente. Ou seja, o setor elétrico só deu um fôlego por causa dessa crise. Porque nós não temos condições hoje, atuais, se o Brasil fizer isso daqui, a gente não tem resposta para atender a demanda de desenvolvimento no setor de energia, né? E vocês também devem perceber que cada vez mais está saliente aí a questão do meio ambiente. E não só aqui no Brasil, mas um apelo mundial, né? E principalmente depende das grandes potências, que é a China e os Estados Unidos, né? E sem falar da concorrência mundial. E se vocês ouvirem falar aí bastante sobre a China, que a China tem uma questão dos produtos Xing Ling deles, essa visão não existe tanto assim, né? Existe aí uma visão para quem conhece a 25 de março, aquelas famosas galerias, tudo bem. Mas, em termos de tecnologia, em menos que 5 anos, a China ultrapassa os Estados Unidos nessa questão. Eles estão muito fortes, eles são muito, assim, é uma imensidão muito grande, e acho que o único diferencial ainda que está acabando da China se posicionar como líder mundial é o inglês. Eles ainda, os antigos, têm muita dificuldade de fala da língua, mas essa geração nova que está começando aí, que já começou faz um tempo, vocês podem perceber que elas invadiram principalmente os Estados Unidos e os países de língua inglesa para fazer cursos. Ou seja, tirando essa barreira que está acabando, a China com certeza vai dar uma demonstração de salto de tecnologia no mundo. E o que acontece nas cidades, né? 50% da população hoje vive nos centros urbanos. Isso nós estamos falando agora, né? Em 2050 serão 75%. Vocês já tentem imaginar o que vai acontecer se, por exemplo, São Paulo tiver um acúmulo de mais 25% da população. Para quem não sabe, São Paulo hoje deve ter, só a cidade de São Paulo deve ter em torno de 11 milhões de habitantes. A Grande São Paulo chega a quase 20 milhões de habitantes, né? E essa questão de torná-la mais inteligente, mais smart, é uma questão, não é uma questão mais de
de um modismo, né? Quando começou o Smart Grid, sim, era um modismo, mas hoje não. É uma questão de sobrevivência, as cidades se modernizarem e terem aí todo esse acesso à tecnologia que está disponível no mundo, né? E no nosso caso específico, a eletricidade lá no começo, ela conseguiu adensar as cidades, conseguiu fazer isso. Mas no caso da comunicação, da conectividade, que é o grande diferencial para que você faça Smart Grid, Smart City ou o próprio IET, será a conectividade, né? E aí, ela vai permitir que a gente faça essa gestão dos recursos escassos, que existe ainda, né? De uma administração pública inteligente e essa nova onda de desenvolvimento que está acontecendo, né? E as cidades precisam resolver esse desafio para fazer a diferença. É até meio assim, chovendo molhado falar de São Paulo, mas acho que São Paulo retrata muito bem a questão da necessidade de você ter uma cidade com os aspectos de tecnologia, permitindo o seu avanço aí para a melhoria da qualidade, né? E aí essas cidades precisam ser mais inteligentes, mais eficientes e mais habitável, né? Mais inteligente por um melhor compartilhamento das informações, aumentar a eficiência de gerenciamento, né? Nós todos sabemos que a administração pública hoje ainda é um caos, seja ela numa cidade do tamanho de São Paulo, seja ela numa cidade de tamanho menor. E aumentar o controle sobre os sistemas das cidades, né? Acho que o Rio de Janeiro deu um grande passo, né, nesse contexto. Acho que pouco antes da Copa do Mundo, acho que o Rio de Janeiro é uma das cidades que está sendo muito mais monitorada, tem uma central dentro da prefeitura, interligada com a polícia, que monitora a cidade inteira. É lógico que não estou falando de cidade, né? Se a gente pensar nos morros e nas favelas, é um negócio, uma situação mais complicada socialmente. Elas precisam ser mais eficientes. Nós sabemos muito bem o que está acontecendo na pele, acho que o mundo inteiro sente isso, nas condições climáticas que estão acontecendo em função de um desenvolvimento, principalmente sem se preocupar com a emissão de CO2. Então isso é uma questão muito grave para o mundo, principalmente para vocês e os filhos de vocês que vai acontecer isso, e a gente sabe as consequências que está aí. Nós estamos sentindo isso muito na pele, né? Reduzir os custos operacionais também é uma questão de sobrevivência, e você precisa ter as alternativas para que você consiga ter isso daí. Diminuir a necessidade maciça de investimentos de infraestrutura, né? Eu vou tentar direcionar um pouco para o setor elétrico, que é mais fácil, talvez para vocês até perceberem o que acontece isso. Vocês verem o que aconteceu com Belo Monte, né? Belo Monte acho que é uma das maiores usinas, sem falar de Itaipu, que é a maior usina, uma das maiores usinas do mundo, né? Belo Monte é uma hidrelétrica ainda que está ainda na fase final da sua construção, mas vocês devem perceber o tanto. Não estou falando nem da questão de corrupção, mas sim o valor de uma obra dessa, né? E nenhum país mais consegue aí bancar uma questão desse investimento, né? O governo, principalmente, o governo não pode interferir de maneira alguma mais em ter montantes e montantes de dinheiro, quando você vai demorar muito para ter esse retorno de capital. E mais habitável, né? Eu digo o seguinte: hoje, se a gente tem todo esse approach aí de tecnologia para que a gente possa se desenvolver, mas acho que o fundamento de tudo isso daí é tornar a cidade mais habitável, né? Senão não teria razão da gente estar aqui falando sobre isso ou nem discutindo esses assuntos. Por que da necessidade de uma cidade inteligente? Se ela não se tornar mais habitável, ela se tornar mais atrativa, inclusive, para o trabalho e para talentos, e aumento da competitividade global, que hoje é uma questão também de sobrevivência, né? Você não precisa fazer, eu vou trabalhar no Brasil. Você pode
trabalhando principalmente em grandes grupos multinacionais, vocês estão trabalhando em casa, vocês estão conectados e vocês estão fazendo o serviço aí, mas de uma maneira muito mais integrada mundialmente, né? E devido a isso nasceu o que a gente chama aí de um modismo chamado Smart Grid, né? Foi um apelo, principalmente no setor elétrico, voltado ainda, você tinha questões de armazenamento, que é uma coisa ainda muito em desenvolvimento. Os grandes países ainda estão aí, a questão da bateria é uma questão muito crítica ainda, mas e vai ser a quebra de paradigma para o mundo, vai ser essa questão da bateria, você conseguir armazenar energia, né? A qualidade de energia, né, é indiscutível. A eficiência da própria energia, cada vez mais programas de eficiência energética estão acontecendo, isso até é uma imposição da nossa agência reguladora. A demanda response, ou seja, o uso consciente da demanda através das próprias empresas, né, que necessitam de energia. O mercado de energia está em mudança muito grande, ou seja, hoje já existe o mercado de energia livre, né? Ou seja, clientes livres que não dependem mais de comprar energia de uma determinada distribuidoras. Existem algumas regras aí, mas uma empresa hoje pode comprar energia de qualquer lugar aí do país que esteja gerando, né? De qualquer empresa. O self-healing, ou seja, a restauração máxima possível quando uma região está com algum problema, por algum acidente que aconteceu, alguma falha técnica, o self-healing cada vez está mais desenvolvido para que você possa conectar o máximo possível de área e isolar o problema onde ele realmente aconteceu, né? E lógico, a geração de energia. E também nasceu aí, isso está aqui no Brasil ainda, começando com vários projetos para você tornar uma cidade inteligente. Existe muita discussão sobre esse tema ainda, porque se falar em cidades inteligentes, acho que a maioria das cidades hoje, principalmente do porte de média cidade, como Santos, mesmo São Paulo, o monitoramento é uma questão essencial, ou seja, sem falar do monitoramento, nós temos a questão da própria energia, ou seja, você conseguir adequar a energia necessária para o desenvolvimento de uma cidade, a mobilidade, principalmente a questão de mobilidade, que vai se tornar um assunto muito caótico, principalmente para grandes centros urbanos. Serviços públicos, cada vez mais, e aí a gente está falando de saneamento, de água, de educação, e prédios e casas cada vez mais inteligentes, ou seja, ele se tornar cada vez mais eficiente, mas põe uma coisa na cabeça de vocês, de torná-la cada vez mais humana, senão não tem sentido nenhum, a gente ter só tecnologia esquecendo do fator que somos nós, né? O ser humano. E voltado para isso, tem aí a internet das coisas, cada vez mais uma discussão no mundo, e eu, do meu ponto de vista particular, internet das coisas vai ser o grande alavancador de desenvolvimento do mundo. Ou seja, se vocês estudarem e lerem sobre o tema, as grandes consultorias mundiais estão prevendo aí uma questão nós estamos falando de investimento até 2020, 25 por aí, na casa de trilhões de dólares no mundo inteiro. Por isso que os Estados Unidos e China, principalmente, estão cada vez mais atentos ao desenvolvimento dessas novas tecnologias, que vão estar aí disponível para a gente em breve, tudo vai estar conectado, ou seja, a conexão de coisas realmente e a interação com o ser humano, né? Bom, dando esse contexto para vocês, deixa eu falar um pouco sobre o setor elétrico nacional. Os desafios são isso aí, os principais motivadores do setor elétrico nosso está aí
principalmente se discute bastante isso no combate das perdas não técnicas, ou seja, aqui se enquadra aí a fraude e o furto de energia, né? A redução da demanda do pico, ou seja, o grande problema do nosso setor elétrico é que a gente tem que estar com capacidade de atender o pico nosso que acontece aí das 5h30 às 8 horas da noite. Então toda a nossa infraestrutura tem que garantir isso daí. Durante o dia, né, isso há um tempos atrás, durante o dia a energia ela se torna estável, mas no período, no final do dia, ela dá um pico e você tem que estar com a infraestrutura preparada para aguentar esse pico. Isso tem mudado um pouquinho nos últimos anos, ou seja, a demanda tem aumentado, né, a curva da demanda tem aumentado e a diferença aí no pico, que a gente chama, ele tem diminuído também. É uma tendência, tem várias ações por causa disso, e o governo faz algumas regras para que isso aconteça. A questão, por exemplo, da tarifa branca, ou seja, onde o consumidor, praticamente o controle de pico de energia é feito hoje pelas grandes empresas, mas o governo já soltou uma resolução da tarifa branca, que é justamente para o consumidor, nós, pobres mortais, que aí a gente vai ter uma tarifa diferenciada se a gente não utilizar, ou seja, não utilizar esse período das 5h30 até as 8 da noite. Ou seja, se a gente utilizar nesse período, a gente vai pagar mais caro, se a gente utilizar fora desse período, a gente vai pagar mais barato, né? E a confiabilidade do serviço. Depois eu vou explicar um pouco mais lá na frente, que eu vou tentar mostrar para vocês a importância disso. E o ponto a ser observado pelo regulador nosso. Existe um problema muito sério, que também a gente tenta mostrar isso para o governo, mas eles não aceitam ainda, porque assim, o Brasil é muito grande e as diversidades entre as regiões também é muito grande. Ou seja, nós estamos falando de uma região sudeste, que nem nós estamos aqui agora, com um desenvolvimento muito grande, e a mesma regra que é feita aqui para atender às necessidades da região sudeste é a mesma que é feita para atender a Amazonas, o Acre, regiões mais distantes, onde não tem muitos recursos, né? Então as regras é a mesma e isso é complicado, inclusive na questão da elaboração da tarifa, né? E o governo sempre bate nessa tecla, ou seja, o órgão regulador nosso, que é a ANEEL, ela faz toda a sua regulação por uma tarifa mais adequada, principalmente para a população. E quais são os desafios que a gente tem dentro do setor? Principalmente na questão da eficiência energética, né? Redução de perdas, que é um dos pontos fundamentais que existe, não só as perdas técnicas, porque as perdas técnicas influenciam diretamente no cálculo da tarifa, mas juntamente com as perdas não técnicas, né? Nós temos condições, só para vocês terem uma ideia, com um exemplo fácil disso aí, que não é o pior no país, existem regiões pior, mas acontece que em valores absolutos, mas o Rio de Janeiro é um grande exemplo. A Light do Rio, ela fatura mais ou menos, em média, anualmente, 10 bilhões de reais. Esse é o faturamento da Light nos últimos anos. 25% dessa energia é roubada, é furtada, não entra no caixa da empresa. Então, você imagina você faturar 10 bilhões, você pegar 2,5 bi e jogar na lata de lixo. É isso que acontece na cidade do Rio de Janeiro. Então, e quem paga essa conta é o resto, é os outros 75%. Existem regras aí que manipulam a questão de tarifa. A cada 4 anos o setor elétrico tem aí a revisão tarifária das distribuidoras de energia, e um dos itens principais lá é justamente as perdas não técnicas. Ou seja, quando vocês ouvirem falar isso, que a gente paga a conta de quem está roubando, é pura realidade. Ou seja, existem metas audaciosas que a ANEEL impõe, só que é muito complicado pela questão social, principalmente a gente sabe do Rio de Janeiro e outras regiões mais pobres do país.
Mas quem paga a conta somos nós mesmos, ou seja, tudo aquilo que é roubado existe lá dentro da tarifa, que é recomposto, porque não é simples esse assunto é muito delicado. Por isso que cada vez mais vocês veem pela eficiência energética, vocês veem grandes distribuidoras, elas estão aí trabalhando, por exemplo, por que a gente vai economizar energia se a gente está vendendo energia, né? A realidade é um pouco diferenciada. Hoje o uso eficiente de energia reduz grandes investimentos, principalmente na geração, né? A redução do impacto ambiental. Esse acho que é dos pontos mais polêmicos. Inclusive eu reservei os últimos slides lá para falar de um tema do qual que eu acho que vai ser a solução da questão de energia no mundo no futuro. Então, os grandes impactos que essas grandes usinas, essas grandes hidrelétricas têm, vocês olham nos jornais e sabem disso daí. Principalmente para você, na questão da fauna, da flora e do ser humano também, porque às vezes você está tirando muita gente do seu habitat natural, né? E a redução do CO2, queira ou não queira, durante a crise de energia que a gente teve aí, há 2 anos atrás, o que garantiu para a gente praticamente foi as térmicas. Mas cada vez mais a gente tem que ter fontes alternativas de suprimento de energia cada vez mais limpa, né? E a confiabilidade, né? O bem-estar social, aumento da qualidade do fornecimento de energia, que é um requisito mais fundamental que a ANEEL solicita dentro do setor elétrico. E outras coisas que acontecem é justamente isso que eu estou falando, você postergar grandes investimentos e a variação do preço líquido de demanda, ou seja, o PLD, que é o valor que é negociado dentro da comissão da Câmara de Energia Elétrica, a CCEE, que faz todo o balanço de energia do país, e a otimização do setor interligado nacional, ou seja, todas as nossas... O Brasil tem um privilégio em termos de tecnologia de estar praticamente conectado de norte a sul, leste a oeste, dentro do sistema interligado nacional. E vocês têm a noção do tamanho do país, né? Existem falhas ainda em alguns lugares, tem lugares que, por incrível que pareça, né, dá até vergonha a gente falar isso, mas tem lugares que foi feita usina e não tinha linha de transmissão pronta ainda para dar escoamento da energia. Mas são coisas que acontecem, né? E dentro aí da segurança desse abastecimento, os dados desse centro aí de brasileiro de infraestrutura informam que o Brasil passou por 150 blackouts acima de 100 megawatt-hora desde janeiro de 2011. Só no ano passado foram 27 episódios. Isso é uma situação muito delicada para o país, né? E a eficiência operacional. O aumento da eficiência operacional com a redução do DEC, do FEC, do DIC, FIC e DEMIC. Redução das perdas técnicas, redução dos custos, redução da demanda de pico, automação, geração distribuída e veículos elétricos. O que é essas letrinhas aí, DEC e FEC, né? Isso é o principal fator que sem falar, lógico, na modicidade tarifária, mas é o fator mais evidente em questões de índice de qualidade que a ANEEL cobra da distribuidora. O DEC é a duração equivalente ao consumidor, ou seja, o tempo que, em média, que a gente fica sem energia. E o FEC é a frequência equivalente, ou seja, qual a frequência que isso resulta dentro do setor. Todas as distribuidoras têm esse índice milimetricamente calculado pela ANEEL. Ele é fundamental. E quando a gente fala de DIC e FIC, é a mesma coisa, é a duração individual do consumidor e a frequência individual do consumidor. Se vocês pegarem a sua conta de energia, a distribuidora é obrigada, se ela não atender os requisitos de DIC e FIC, para cada residência de vocês, aí vocês vão ver lá que vocês vão ter uma restituição de dinheiro na sua conta em função disso. Ou seja, são regras bem apertadas, cada vez mais a ANEEL exige muito na cobrança desses indicadores.
quais são os motivadores da ANEEL? Numa comparação bem simplória, praticamente o mundo requisita aí para o setor de energia a redução do CO2, a redução do consumo de energia para postergar principalmente esses grandes investimentos e a redução de OPEX, ou seja, ter uma economia bem mais eficiente. No nosso lado, especificamente, a gente fala que as redes têm que ser mais eficientes e confiáveis, na redução de perdas, porque é um fator crítico dentro do país nosso, se comparado aí ao Rio de Janeiro, que é um dos grandes setores, né? Um dos grandes players de consumo de energia, e a redução da demanda de pico. Por isso, algumas ações são feitas dentro desse setor. E aí, o que a gente espera? Uma otimização da rede, uma redução das perdas, uma melhoria da qualidade e fazer com que um consumidor possa ser mais ativo e não ser só aquele consumidor hoje que está lá dentro de casa, recebe energia, a cada 30 dias recebe a continha e paga e morreu o assunto. Aqui eu queria falar algumas coisas para vocês. Se vocês perceberem aqueles slides antes, isso aí foi falado numa discussão internacional que o Ministério de Ciência e Tecnologia promoveu uns 3, 4 meses atrás lá em Brasília, onde tiveram vários países para discussão dessa questão de Smart Grid. E como eu estou acostumado a fazer algum tipo de apresentação, eu percebi que tinha aquele slide lá e fui procurar. Há 4 anos atrás, eu dei uma palestra justamente com o diretor da ANEEL, falando a mesma coisa. Ou seja, há 4 anos atrás, aquele mesmo slide só mudou a cor, daquela comparação do mundo com o Brasil. Só mudou a cor. E por que eu queria ressaltar isso aí? Porque, assim, existem muitas falhas ainda no setor de regulação nossa. Infelizmente, a nossa agência reguladora foca no consumidor final, exigindo cada vez mais uma eficiência operacional e cada vez mais a questão do apelo da modicidade tarifária. Isso tem sido muito bom por um lado, mas péssimo por outro, porque praticamente ele inibe as distribuidoras de fazerem qualquer tipo de investimento em tecnologia, qualquer avanço em termos de tecnologia. Porque como é que funciona a questão? A agência, resumindo bem simploriamente para vocês, é o seguinte: a cada 4 anos existe uma revisão tarifária. Anualmente existe o reajuste baseado na inflação e depois, no último ano aí desse período de 4 anos, a empresa é fiscalizada para a ANEEL e ela faz praticamente o avanço de um balanço de tudo que ocorreu dentro da distribuidora. E tem várias exigências, é um assunto bem complexo, né? Mas, quando você faz isso, ou seja, uma distribuidora de energia, eles têm esse discurso, ela foi única e exclusivamente para fornecer energia ao menor preço possível. Ou seja, qualquer ganho que uma empresa de energia possa ter nesse período que não esteja relacionado com o funcionamento da própria distribuição de energia, a ANEEL vai lá, que é a agência reguladora, e captura esses benefícios e diminui a tarifa. Ou seja, não existe motivação nenhuma nessa questão. As distribuidoras hoje praticamente são inibidas para fazer um esforço a mais para você fazer qualquer tipo de prestação de serviço que não seja o fornecimento de energia elétrica. Por isso que o Smart Grid no mundo está bem avançado, praticamente já virou uma commodity, e aqui no Brasil ainda a gente existe somente alguns projetos piloto. O projeto maior que a gente pode falar que é o Smart Grid foi justamente na cidade do Rio de Janeiro, mas embasado pelas suas perdas não técnicas, ou seja, qualquer coisa que você faça no Rio de Janeiro para melhoria operacional, surge resultado, ainda mais se você está jogando 2,5 bi fora todo ano.
Ou seja, então lá tem muito dinheiro, eles estão fazendo um projeto muito grande lá de tornar uma cidade, de tornar o Smart Grid uma realidade, e estão colocando aí principalmente a medição inteligente em torno de 1 milhão de consumidores com medição inteligente, conectada, online, para você ter esse mapeamento, né? E o próximo projeto que está aí em pauta seria o da CPFL, aqui no estado de São Paulo também, e que está aí previsto trocar 2 milhões de medidores e fazer um projeto de Smart Grid mais avançado. Nos demais, são simplesmente pilotos que foram baseados aí no projeto de PID. Um parênteses aqui, toda distribuidora de energia é obrigada a gastar 1% da sua receita líquida em eficiência energética em projetos de PID. E é muito dinheiro que se gasta com isso daí. Ou seja, os grandes desenvolvimentos de projetos no setor de energia é bancado por isso daí. Em função disso, grandes universidades, grandes centros de tecnologia estão em busca desse dinheiro, porque é obrigatório. Se a empresa não gastar esse dinheiro durante um ano, ou seja, se ela ficar esse período do ano fiscal sem gastar esse 1%, ela é multada, tá? Então, assim, obrigatoriamente eles são obrigados a gastarem esse dinheiro aí. E não é pouco dinheiro não, muito dinheiro. Essa questão do consumidor ativo se tem falado bastante e foi resolvido, não, né? Foi também regulado agora, é a questão da geração distribuída. Ou seja, nós consumidores comum, aí podemos instalar placas solares hoje no nosso telhado, gerar energia o suficiente aí para a casa nossa, inclusive, tem algumas regras aí, se você gerar mais do que você consome, você pode inclusive vender essa energia para a distribuidora. Então, sai aquela figura da só a empresa da energia e passa para o consumidor também gerar energia, né? Isso já está regulado, não é uma ação ainda muito comumente no país, porque ainda são investimentos caros, mas existem ações aí cada vez maiores no mundo todo para que esse valor caia. Desculpa, né? Tá ligado? Tá. Quanto você acha que é de incentivo no Brasil para consumir energia fotovoltaica ou qualquer outro tipo de energia que tenha menos perda, ou seja, melhor para o meio ambiente? O incentivo já existe, está regulado já pela ANEEL para você ter essa geração de energia, né? O que acontece é que o investimento hoje ainda é muito caro. Os painéis, os inversores e o painéis, praticamente é o conjunto que você precisa para gerar, ele ainda é um pouco proibitivo aqui no país. Ou seja, como não deu uma alavancada ainda muito grande na questão de você ter mais projetos de GD, no caso a gente chama de GD, que é geração distribuída, você está com os preços ainda altos e inibe um pouco o consumidor, tá? Só alguns tipos de consumidores mais afoitos aí com questão do meio ambiente que praticam isso aí. Porque você deve ter um payback hoje ainda em torno de 8 a 10 anos ainda. É muito tempo para o consumidor e ele não tem como financiar isso daí. Demora um pouco ainda para a gente aceitar isso daí e tirar a mão do bolso, né? É a mesma coisa você pôr um dinheiro, que você vai ter o retorno desse dinheiro somente daqui a 10 anos. O consumidor nosso hoje é muito ainda restrito isso daí. Isso vai dar uma melhorada, ou seja, o setor já está regulado.
Existem várias ações do governo para incentivar o uso dessa tecnologia. Inclusive, agora, recentemente, está sendo montada na Bahia a maior usina solar do Brasil. Se eu não me engano, são 1.300.000 painéis solares que estão sendo instalados na Bahia, como a primeira usina nossa fotovoltaica destinada aí. Mas na questão do consumidor ativo é justamente isso daí, fazer que cada cidadão, vocês aí, na casa de vocês, aí possa gerar energia, né, através de solar. A eólica ainda, existem alguns estudos, mas é muito remota. E o grande diferencial disso aqui é justamente você ter a capacidade de armazenar, ou seja, hoje você gera energia pela energia solar, só, à noite você não faz nada, mas e daí? Como é que é a questão da bateria, né? Por isso que eu acho que o grande paradigma do mundo vai ser a melhoria da questão da bateria. Não sei se eu respondi. E por que existe uma pressão muito grande da ANEEL na questão desses indicadores, né? Vocês verem aqui, esse tracinho vermelho aí, nos últimos anos, fechado até 2015, sempre a duração equivalente nossa ultrapassou a meta da ANEEL. Isso é de modo geral, tá? Não é uma distribuidora específica. Essa é a questão desses indicadores. E a ANEEL bate cada vez mais que as distribuidoras investam cada vez mais, porque só existe um jeito dessa coluninha azul abaixar. É pôr muito dinheiro aí. Muito, mas muito dinheiro. Então, assim, e o setor elétrico, infelizmente, há 2 anos atrás, foi sucateado por uma decisão equivocada do governo de fazer aquela redução de tarifa que foi feita. Ele agiu muito erroneamente. Vocês devem ter visto aí na mídia as consequências drásticas que aconteceram aí com a distribuidora. Elas não faliram porque teve uma antecipação de dinheiro aí, o governo fez, porque nós estamos falando de bilhões de reais. A infraestrutura do setor elétrico é uma das mais caras que existe no mundo e não tem como a gente sair dela, tá? Você não faz uma hidrelétrica da noite para o dia, você não faz uma linha de transmissão da noite para o dia, são questões muito complexas para o país. Então, assim, uma decisão errada, não vou aqui julgar por que foi feito aquilo, mas uma decisão errada por um populismo inadequado de baixar a tarifa que foi feito naquela época, praticamente faliu todas as distribuidoras do país. Praticamente foi isso que aconteceu. E hoje ela vive ainda essa questão, principalmente por questões ideológicas, né? Que não é o correto, pelo menos no meu ponto de vista. No caso do FEC, a frequência que isso ocorre já diminuiu bastante. Lá atrás, vocês vão ver que é 15 horas, se eu não me engano, o DEC. Como é que é? Vocês estão vendo lá, deu mais de 18. Significa aquilo que são 18 horas. Em média, isso significa o seguinte, que um consumidor, em média, ficou 18 horas desligado. Esse é o indicador. Só que quando você vai ouvir a ANEEL falar, ela fala assim, o Japão é minutos. E nós não estamos falando de 59 minutos. O Japão é 5 minutos, 10 minutos. Que um consumidor fica desligado num ano. São completamente diferentes as causas disso, né? O que o país prega? De fazer uma redução drástica nesse indicador, ou seja, deixar o consumidor cada vez mais ligado, só que isso requer muito investimento, por incrível que pareça, mas é uma realidade, infelizmente, triste nossa, né? E para o Smart Grid, só para vocês aí terem uma ideia, essas são as resoluções que a ANEEL fez aí nos últimos anos,
desde 2008 praticamente, para que o setor elétrico seja redigido. Isso é público, a hora que vocês quiserem aí pesquisar, vocês olham lá o que diz cada resolução dessa. O PRODIST é o procedimento da distribuição, praticamente é isso que fala, que é a cartilha do setor elétrico da distribuição de energia, né? O PLC permite o uso de comunicação através dos cabos de energia. A 464 é a estrutura tarifária nossa que mudou. A 482 é acesso à microgeração e à mini geração distribuída, ou seja, isso que nós estamos falando aí do fotovoltaico. A 502 que regulamentou a questão de você colocar um medidor inteligente nas residências. A resolução 610 do pré-pagamento e o manual de controle patrimonial do setor elétrico. Por que acontece isso daqui? Pra vocês terem uma ideia, a nossa tarifa hoje, ela é baseada nos ativos que estão instalados. O cálculo da nossa tarifa é em função daquilo que a distribuidora, o fator X que eles chamam lá, que a distribuidora faz durante na sua área de concessão. Ou seja, cada transformador instalado, cada poste instalado, cada medidor instalado, os cabos instalados na rua, cada vez que isso aumenta, isso faz com que você garanta a tarifa. É um cálculo meio complexo, mas a nossa tarifa é baseada nisso. Oi, bom dia. Eu não entendi exatamente o que é um Smart Grid. Eu nunca tinha ouvido falar nesse termo. Smart Grid? Isso. Smart Grid é o seguinte. Você fornece energia hoje, de maneira normal. Você gera, transmite a energia, chega numa subestação, essa subestação transforma aí a energia, praticamente o nosso padrão é 15 kV, ou seja, essa alta tensão que está nas ruas aí. Depois tem um transformador e você pega esse transformador e você abaixa aí para os 127, 220 volts. Praticamente é isso daí. O que aconteceu em falar em questões de Smart Grid, que saiu essa modismo já faz aí uns 10 anos praticamente, né? É você fazer com que tudo isso seja conectado, ou seja, desde a instalação do medidor lá, a hora que você instalou o medidor, ele é inteligente, ele vai ter uma comunicação, ele vai estar ativo lá na nossa central de operação. Quando você tem um religador, quando você faz o self-healing, ou seja, quando você faz a gestão através de chaveamento de vários circuitos em uma localidade, eles também estão conectados. Ou seja, todos os equipamentos da rede de distribuição, seja ele um medidor, seja ele uma chave motorizada, seja ele um regulador de tensão, seja ele um capacitor, um banco de capacitor, todos eles teriam conexão, ou seja, estarem conectados através de uma mídia de telecom, e você vai fazer uma gestão integrada de todo esse parque de distribuição. Smart Grid é isso. O que você consegue com isso aí? Por exemplo, hoje quando acaba a energia em uma casa, exemplo bem simplório, quando acaba a energia numa casa, você praticamente liga lá no número lá que é disponível para cada região aí, para dizer, ó, estou sem energia e precisa vir arrumar. O futuro, estando os medidores conectados, ou seja, você vai, a próprio centro de operação já sabe que não tem energia naquela casa lá e vai fazer com que você, se antecipe a regularização dessa falta de energia, porque o centro já vai saber. Se você coloca cada vez mais self-healing, ou seja, cada vez mais uma estrutura esteja montada de conexões através de chaves e religadores, você consegue identificar o defeito mais rápido. Porque hoje é o seguinte, você tem uma noção do que acontece, mas assim, acabou a energia. É acionado as equipes para ir lá resolver o problema. A primeira coisa que a equipe vai fazer, onde está a última chave aberta,
ela vai percorrer todo o trecho para saber onde que está o problema. E isso demora. Se você tiver tudo conectado e já diminuir a área de ação, você atua muito mais rápido, você diminui o DEC. Então, assim, quando você coloca o Smart Grid, você praticamente dá uma gestão operacional muito mais eficiente para a rede, aquele indicador de qualidade vai cair sensivelmente, e principalmente se você tem um medidor eletrônico lá conectado, se alguém fizer, qualquer consumidor fizer alguma fraude, ela é identificada na hora. Ou seja, você sabe que deu um pico, você sabe que o medidor está desligado. Ou seja, com essas tecnologias, você vai tornar a empresa mais eficiente, mais robusta, e aí melhorar esses índices de qualidade. É mais ou menos isso aí. Não sei se deu para entender. Me desculpa, mas eu não... Por favor, façam perguntas, porque eu vou tentar explicar para vocês o máximo possível. Bom dia. Bom dia. No começo da apresentação, você falou um pouco sobre o problema das distâncias no Brasil. A questão de produzir energia em algum lugar e ter que levar ela para... Tem um polo, né, que produz energia e você tem que levar ele para várias regiões. Eu pensei aqui, uma maneira de tentar resolver isso seria trazer energia mais próximo dos polos, né, mais perto das cidades. Sim. E aí você teria uma matriz de energia um pouco mais diferenciada, né, um pouco mais com várias soluções funcionando ao mesmo tempo, né, e diminuindo um pouco essa questão de transmissão. Eu queria saber um pouco se isso é possível, né, se já existe alguma pesquisa em direção a isso, e quais seriam os principais desafios de conseguir construir uma matriz um pouco mais um pouco menos centralizada, né, tipo em usinas, em infraestrutura muito grande. Tá. Me permita só explicar mais no final, porque eu tenho acho que 2 ou 3 slides falando justamente sobre isso, tá? Foi um tema que eu separei, porque eu acredito nele, e vou explicar para você porque depois. Pode ser? Mas, assim, em suma, a geração distribuída veio justamente para você suprir essa necessidade, né? As questões, nós estamos falando hoje aqui do consumidor, né? Nós somos refém aí a distribuidora, poder gerar energia, mas você imagine aí pequenos comércios, pequenas indústrias que estão ainda bem afoitos para poder investir no setor, fazer com que seus telhados praticamente, principalmente onde você tem galpão, você colocar painel solar em tudo e você gerar essa energia e poder distribuir aí e vender esse excesso que é regulamentado, né? Esse é o grande desafio e a questão de você abaixar os custos disso daí, porque a questão justamente da grana. Esse é o grande X da questão nossa, inclusive, né? Então, assim, só para essa última linha aqui, um exemplo também para vocês notarem a complexidade disso, é o seguinte, hoje o medidor lá, medidor eletromecânico, aquele medidor que acho que a maioria de vocês tem na residência, ele tem um fator contábil onde você registra o medidor eletromecânico e ele tem que ter uma duração de vida útil mais ou menos estipulado nesse manual de 25 anos. Durante 25 anos esse valor é depreciado. E essa depreciação é fundamental para distribuidoras fazerem a sua contabilidade, né? A questão do fator de depreciação. O medidor eletrônico, a vida útil designada nesse manual é 13 anos. Ou seja, você investe no medidor eletrônico, ele é depreciado em 13 anos. O valor dele vai caindo. É uma questão contábil. Isso daqui é fundamental para que as distribuidoras trabalhem com o seu maior bem, que é o investimento, né? Ou seja, o seu bem durável. E qual foi o tema que foi abordado nesse seminário que eu falei com vocês, onde foi discutido aí com outras nações a questão do setor regulatório? Ou seja, todos saíram de lá consciente desse daí. O modelo regulatório nosso é completamente ultrapassado.
Ou seja, é um uso de capital muito intensivo, ou seja, cada distribuidora aí, em média, principalmente as grandes distribuidoras, nós estamos falando ainda de investimento de 200 a 300 milhões ano, só no setor de distribuição de energia. É muito dinheiro, e mesmo assim esse dinheiro é usado na sua maioria para você fazer a manutenção. O retorno desse investimento é muito longo. Uma hidrelétrica, por exemplo, vocês vão ter o retorno disso aí em 30 anos. Quem que vai colocar um dinheiro numa situação, num país que nem o nosso, né, bem instável ainda, politicamente e financeiramente, você colocar um dinheiro, que não é pouco dinheiro, vocês devem ter noção de quanto custa uma hidrelétrica, e ter o retorno desse capital investido somente em 30 anos. Né? A nossa concessão é completamente regulada e baseada em tarifas públicas, ou seja, é o governo que rege essa tarifa ainda. É um mercado cativo, ou seja, nós consumidores não podemos escolher de quem comprar energia. Ouvi falar, no México eu não sei, mas em Portugal, tem aluno de Portugal aqui, Portugal já é um mercado livre, você lá não precisa mais comprar energia da própria EDP, você pode comprar de outras empresas, né? Principalmente na Europa, que é tudo praticamente interligado, né? As políticas de preço são definidas pelo investimento requerido e sua escala. É isso que eu falei. A nossa tarifa hoje é baseada naquilo que a gente investe, no poste que a gente coloca, no transformador que a gente instala, na subestação que a gente constrói. Então, a nossa tarifa é baseada nesse montante. Lógico que pelo volume de consumidor, né? E os produtos principais é o quilowatt-hora e o quilowatt, a demanda e o consumo. Praticamente é nessa que é feito o setor. E o que a gente, né, tem tentado mostrar, tanto é que acho que essas ações foram feitas, a ANEEL abriu um concurso público agora, uma chamada pública, para que esse novo setor elétrico seja estudado. Ou seja, eles vão contratar uma consultoria, a população inteira, o Brasil inteiro pode participar, de dar sugestões sobre esse novo modelo regulatório, né? E onde que a gente sabe que os custos têm que ser competitivos. E você só consegue ter esses custos competitivos com a implantação de tecnologia. Não tem jeito, né? Não adianta a gente pensar em outra coisa a não ser tecnologia para que isso seja mais eficiente. Um retorno de investimento bem menor, acho que qualquer empresa hoje que queira investir tem que ter a consciência disso. E acesso livre sobre a tecnologia. O que adianta a gente ter um medidor inteligente lá, que a gente vai ter as informações, se eu sou obrigado a comprar da Light, da Eletropaulo, da Bandeirante, da Excelsa, seja lá de qualquer distribuidora. A gente, no futuro, com certeza, a gente vai poder ter a nossa rede lá. O nosso medidor vai estar de uma tal maneira que você vai poder comprar energia lá do Nordeste. Como é que é isso? As distribuidoras hoje, como eu falei, ela parte do seu investimento. Ou seja, a distribuidora de energia elétrica hoje, ela só é o meio de condução da energia. Ou seja, é o fio. Praticamente é assim que funciona. Então, isso é muito importante, porque lá no futuro, com certeza, em outros países, isso já é aberto, você vai poder comprar energia de outra distribuidora, de outra geração, né? Múltiplas fontes de energia e múltiplos usuários e propriedades trabalhando integrado. Ou seja, cada vez mais que essa GD avançar, ou seja, a geração distribuída avançar, praticamente a hora que os preços desses painéis solares caírem, cada vez mais vai ter um apelo do cidadão hoje fazer essa geração distribuída e aí poder participar do mercado de energia, né? E o preço tem que ser definido caso a caso. Eu acho que a gente tem que ter, por exemplo, você ter uma indústria que necessita ter uma qualidade aí top plus advance aí, porque tem um processo de fabricação mais refinado,
ela teria que pagar um preço mais caro por causa disso do que um outro consumidor que não necessita dessa qualidade como deveria ser, né? E é dado pela sua confiabilidade, né? E o principal produto vai ser serviço. Vocês vão ver bastante essa questão de serviço. Ou seja, o mundo inteiro está voltado a você ter novos modelos de negócio voltado à prestação de serviço, né? Um exemplo fácil disso daí, a gente vê o que está acontecendo, por exemplo, vocês são jovens, sabem o que acontece isso aí, é a questão da Uber, né? A Uber veio aí, uma prestação de serviço, e uma concorrência e uma revolta muito grande do taxista, que estava tudo ali acomodado, cobrava o preço que eles queriam e acabou. E a concorrência aí veio diminuir isso aí. E o concorrente mais da Uber que vai ser no futuro, vai ser você ter prestação de serviço através do próprio fabricante. Ou seja, você daqui a pouco, ninguém vai querer comprar mais carro. Os carros vão ser alugados por tempo, por período, você pode aí alugar um carro para trabalhar mais econômico. Durante o final de semana você pode alugar aí uma BMW durante 3, 4 horas e acabou. E isso vai cada vez mais aparecer no nosso mercado. O Uber é um exemplo clássico disso, mas a questão de prestação de serviço vai ser o grande diferencial do futuro aí na frente. E isso precisa mudar realmente, né? Acho que a transformação do modelo de negócio distribuidor, ela precisa mudar. Vocês acham que vão pegar uma fase de transição, porque essa mudança ela é lenta, não é assim da noite para o dia também. E esse desacoplamento da tarifa, ou seja, em função de tudo aquilo que eu tentei explicar para vocês, esse desacoplamento da tarifa, que hoje ela é regulada, ela vai ter que acontecer para que as distribuidoras tenham incentivo de promover o uso eficiente de energia, né, em cada casa. A necessidade de uma grande revisão do nosso modelo. Isso não tem jeito. Se o modelo nosso de energia continuar do jeito que está, todas as distribuidoras do país vão estar afadadas aí sempre viver na pré-falência. Não tem jeito, a gente vai ter que mudar. Existem muita complexidade que aqui no país a gente poderíamos lutar para que a gente resolva isso aí. Só para vocês terem uma ideia, um fato bem simplório disso aí foi a própria GD. Ou seja, a ANEEL foi lá e regulou, olha, vocês podem instalar o painel solar aqui, vocês podem fazer isso, vocês podem gerar energia, abater da sua conta de energia e revender o excedente. Sabe qual foi o maior empecilho que aconteceu nisso aí? Não é técnico, não. Técnico é fácil, a tecnologia avança. Os painéis solares são melhores do que o ano passado, vão estar melhores no ano que vem, os inversores também. O que vai acontecer é o seguinte, o pior problema que teve foi a Secretaria da Fazenda, porque ele achava que o consumidor tinha que pagar sobre a energia que ele gerava. Ou seja, tinha um imposto embutido em cima disso daí, que a Secretaria de Fazenda falou assim, ó, você regula a energia, nós regulamos como cobra. E aí teve um impasse muito grande, mas aí o governo já interferiu em várias ações disso aí. Acho que praticamente o Brasil todo hoje já está acertado nessa questão. Agora imagine a questão do veículo elétrico. Petrobras, por exemplo, no seu posto de gasolina que você vai pôr lá, a Petrobras não pode pôr uma tomadinha lá para vender energia. É proibido. Essa é a nossa regulação. A própria Petrobras, que poderia aí ser um grande avanço em termos de distribuição de energia para o veículo elétrico, não pode fazer. E como é que você cobra isso no consumidor? Nos Estados Unidos, você vai lá e põe a tomadinha, passa o seu cartão de crédito. Isso eu vi há 5 anos atrás lá. Você põe lá 1 hora de energia, se eu não me engano, era $10. 1 hora de energia. Não importa se você gastou 2 minutos lá e teve que sair. Você perdeu você pagou os $10 e morreu o assunto. 59 minutos depois, você deixou o seu carro lá e pagou os $10 merecidos. Aqui no país já tem vários fatores que vão determinar que isso não vai ser fácil de fazer. Uma questão simplesmente burocrática que poderia ser abolida, mas é a nossa realidade.
quais são as oportunidades? Aí eu vou tentar responder a sua pergunta aí que você fez. Eu acho que o grande futuro nosso, na questão de energia, é uma palavrinha chamada microgrid. E olha, eu vou dizer para vocês, se vocês forem hoje na ANEEL, na agência reguladora, e falar sobre microgrid, muitas pessoas lá, se eu não vou dizer para você, a maioria nem sabe o que significa isso. Vamos pensar qualquer coisa, mesmo que seja uma microgrid, né? Isso para mim vai ser uma nova era, para mim, do meu ponto de vista particular, esse é o grande futuro da energia no mundo. Tá? Por que ele acontece isso daí? Por uma questão simples. Se vocês perceberem lá no começo, eu faço parte de um stretch group dentro da ESI que está estudando isso daí. Se vocês forem lá no Google, vocês vão pesquisar microgrid, ele está dizendo lá que é um contexto de GD mais algumas coisas para atender zonas isoladas, ou seja, onde não tem energia, onde não chega a nossa rede de transmissão, nem a rede de distribuição. Principalmente se eu olhar bem, você vai falar em Amazonas, aquelas regiões mais do norte e nordeste. Mas esse conceito está mudando. Quando eu cheguei na primeira reunião, que foi na China, a China que está coordenando esse grupo aí, existe sempre uma disputa para a coordenação, porque aqui você vai conhecer um pouco. Isso daqui praticamente não existe no mundo ainda. É muito complexo essa situação de microgrid, e foi um dos meus interesses justamente de participar a respeito disso. Eu olho que não é só uma questão de você colocar a microgrid em regiões isoladas, mas sim você trazer o microgrid para dentro de zonas urbanas. Por isso que eu acho que vai ser o grande diferencial do mundo, né? E para mim é um contexto onde você vai inovar o negócio de distribuição. Há 2 anos atrás, eu estava no Canadá, um PhD dentro de um laboratório lá disse o seguinte: só tinha gente com distribuidor. Eu estava na distribuidora ainda nessa época. Ele virou para todo mundo e falou assim que a distribuidora vão acabar. Todo mundo ficou com o olho regalado assim. Falou assim, vão acabar realmente. Do jeito que a gente vê hoje uma distribuidora de energia que vai lá, entrega energia para a gente, e no final do mês vê uma continha, esse modelo está fadado a acabar rapidamente no mundo. Talvez aqui demore um pouco mais ainda, mas ele vai acabar. E o futuro aí, para nós, pelo menos eu estou enxergando desse jeito, seria a única saída de você ter isso aí, né? É um produto voltado de atendimento de serviço para o consumidor, envolvendo várias condições técnicas. É um sistema de energia capaz de equilibrar recursos de oferta e demanda. Ele não serve só para suprir energia, ele também serve para que você, dependendo do contexto que você desenhe uma microgrid, você vai fazer com que ele estabilize um setor ou não. Porque não é simples, fornecer energia elétrica não é uma coisinha simples, não. É fácil quando você coloca a tomadinha ali, ou você acende a luz e está funcionando. Mas existe uma complexidade técnica atrás disso muito grande, né? Ele é definido pela sua função, não pelo seu tamanho. Porque hoje você fazer uma microgrid, dependendo da região, você não consegue. Combina vários recursos de energia distribuída para formar um sistema todo, que é maior que suas partes, utilizando energia limpa e renovável. Esse é outro apelo. A microgrid preza para que você tenha cada vez mais, ou seja, mais energia limpa. Pode servir de finalidades diferentes, dependendo do objetivo, né? Fornecimento de energia elétrica em áreas remotas, isoladas, como eu falei. Fornecimento de energia em áreas rurais, fornecimento de energia em áreas urbanas densas, isoladas e conectadas eletricamente. Otimiza tanto o consumo de energia e geração para alcançar os objetivos, como a confiabilidade, a sustentabilidade e assim por diante. As distribuidoras necessitam para a otimização de rede e adiamento de investimento. Mais uma vez, a microgrid para mim vai ser uma transição do setor elétrico também para as distribuidoras. A demanda por abastecimento de energia de baixo custo que estão disponíveis localmente, especialmente em locais remotos, preservando o meio ambiente e sendo eficiente com os benefícios de energia.
Esses recursos distribuídos que nós temos hoje é o fotovoltaico, a eólica, a biomassa, as PCHs, as pequenas centrais hidrelétricas, o armazenamento, a gestão de energia elétrica e o sistema de automação. Resumindo, uma microgrid é isso daí. Ou seja, você tem um contexto de várias GDs, e nós estamos falando de GDs da seguinte conexão: você tem pode ser um painel fotovoltaico, pode ser uma eólica, pode ser um veículo elétrico, você está com ele carregado e você pode jogar ele no sistema no futuro e ele suprir a necessidade de energia durante a noite. Tudo isso conectado com uma parte muito grande de storage, ou seja, de armazenamento de energia. Por isso estou falando que vai ser o grande diferencial, a grande quebra de paradigma para o setor elétrico, para o mundo, e muitos países estão investindo muito nessa tecnologia, principalmente o Japão. O que aconteceu com a energia nuclear no Japão, lá naquele último tsunami, e lá a lei foi bem clara, eles têm um prazo para desligarem todas as usinas nucleares. Eles estão fazendo imensidões de usinas solares. E olha que o Japão é um paizinho de nada em termos geográficos, né? Agora, o principal desafio para eles e para o mundo é ter uma bateria tão eficiente aí que acumule cada vez mais e seja bem mais durável, né? Além de você ter tudo isso daí, ou seja, várias GDs interligadas entre si, podendo ser elas móveis, como a questão do veículo elétrico, a questão de você ter um armazenamento de energia, você ter a automação da distribuição em função disso, que nós estamos falando de pequenas regiões isoladas, e você ter o uso eficiente da própria energia. Se você pegar tudo isso e colocar dentro de um liquidificador, não existe ainda tecnologia disponível para isso. Porque é muito complexo você pegar várias GDs, existem vários problemas aí, distorção de harmônico, para a questão de frequência, não é fácil você manter uma frequência aí, adequada, e você ter todas essas alternativas ao mesmo tempo interligadas. Ou seja, não existe SCADA. SCADA é o sistema de gerenciamento de qualquer distribuidor aí na questão de engenharia, ou seja, na questão da gestão de energia. E você tem um sistema desse tão complexo que você vai ter que fazer o uso dessa tecnologia. E depois disso, você pode fazer isso por bairro, por comunidade, por prédios, né? Grandes prédios, grandes condomínios, e essas próprias microgrids estarem interligadas entre si. Ou seja, com isso você vai gerar energia suficientemente necessária, totalmente limpa, né? Praticamente limpa, ou seja, não estou falando de fotovoltaico, de biomassa, de eólica, usando recursos da natureza e torná-la cada vez mais eficiente. Isso daqui é um desafio enorme para o mundo, e eu me interessei em participar desse grupo justamente por causa disso. Aqui no Brasil está sendo feito um pequeno projeto no Ceará, pela distribuidora lá do grupo Enel, que é da Itália, que a Enel cuida de duas distribuidoras aqui no país, a Coelce, lá do Ceará, e a Ampla, no Rio de Janeiro. Ela fez um pequeno projeto, mas um pequeno mesmo, num Alphaville, um bairro chique lá do Ceará, e o investimento que eles fizeram foi de 15 milhões de reais, através de projetos de P&D autorizado pela agência. Mas é muito pequeno, ainda é. Então, assim, esse para mim é o grande desafio do futuro e a grande necessidade. E aí eu tenho tentado mostrar, inclusive, para o governo, da necessidade da gente fazer investimento, pelo menos ter essa tecnologia, ou tentar desenvolver essa tecnologia aqui dentro do país. Porque eu falei, quando eu fui na primeira reunião, eu pensava assim, poxa, vai ter país só subdesenvolvido lá. Realmente estava lá o Brasil e a África, só. Mais ninguém. O resto, os países mais interessados nessa tecnologia é a França, a Alemanha, a Inglaterra, Japão, China e Coreia.
esses são os grandes players que estavam participando dessa reunião. Para vocês terem uma ideia do grande diferencial que existe nos países, foram 2 dias de reuniões lá na China, e no terceiro dia a gente foi fazer uma visita em uma microgrid. Hoje o Japão tem 15 usinas de microgrid funcionando. Essa que a gente foi visitar ali perto de Pequim, só para vocês terem uma ideia, é uma usina que tem 700 pesquisadores estudando isso daí. Uma usina, 700. E não é pesquisador de baixo nível, não. São pesquisadores de alto nível. E eles estão desenvolvendo essa questão do microgrid. Depende. Por isso que estou falando para você, depende. Porque nesse caso aqui, como assim, a gente tem pouca experiência ainda na questão do fotovoltaico, principalmente, porque a gente tem, mas é pequena a nossa experiência, né? E o Brasil é privilegiado nas questões de energia solar. E a gente não usufrui disso. Nós não temos experiência no fotovoltaico de pequeno porte. O mundo tem experiência em eólica de grande porte. De pequeno porte a gente não tem ainda. A biomassa é muito incipiente ainda aqui para nós, ou seja, nós não temos quase nada de evolução de projetos nesse sentido. E você pode fazer uma usina desse tipo aqui para um condomínio, um prédio pequeno, você pode fazer em um bairro inteiro, se você quiser, isolar. Lembrando que em zonas urbanas, essa rede, que praticamente seria isolada, ela poderá ser conectada ainda com a distribuidora, né? Vale ressaltar isso aí. Então você tem várias alternativas para você fazer isso aí. Só que existe uma complexidade muito técnica em função disso, principalmente pela segurança. Só para vocês terem uma ideia, a GD é uma realidade e o setor, não sei como é que a gente vai segurar isso daí. Na Copel a gente teve uma infeliz tragédia a respeito disso. Quando você vai fazer um serviço numa rede de distribuição, o padrão é simplório. Você desliga, sobe um eletricista em cada ponta, aí a terra. É o único meio de segurança de você garantir que não tem energia. Eles fizeram direitinho, isolaram, bonitinho, foram lá, aterraram. O eletricista subiu para começar a trabalhar e desmaiou. Foram tirar o cara, pensando que ele passou mal, o cara tinha morrido por uma descarga elétrica. Alguém, sem autorização, tinha conectado. É lógico que o aterramento ia segurar isso, mas acho que o cara foi tão infeliz, acho que ninguém morre de véspera, né? Que eu acho que aí ele colocou, ele tomou o tranco. Por uma, assim, insensatez de um consumidor que instalou uma GD sem autorização da distribuidora. Então, assim, são assuntos bem complexos, bem difíceis de você lidar, porque a hora que esse valor abaixar, você vai lá na Santa Efigênia, você vai comprar um inversor, você vai comprar um painel solar, você mesmo vai instalar, sem autorização da distribuidora. E aí existe toda essa complexidade de segurança do ser humano. Agora, imaginem você em um painel solar. Imaginem você ter isso com várias fontes de energia, inclusive podendo lá no futuro você conectar seu carro à noite e dar essa energia para o sistema. Isso numa situação normal, sem falar em situações de catástrofe, né? Onde você vai ter uma necessidade de energia e você pode ter suprimentos de energia isolado, né? A gente está pensando num futuro bem longe ainda, mas o que eu prezo bastante é que a gente precisa ter essa experiência. Tá? Então, assim, no Brasil, com exceção desse projeto que está muito gatinhando ainda, a gente não tem nada. Nos países desenvolvidos, esse aí é o slide do projeto que vai ser feito lá foi um exemplo, né? Na Coreia do Sul, que é um país altamente desenvolvido tecnologicamente, e aí deu para perceber o interesse das grandes potências em cima disso aí, porque isso aqui vai garantir o futuro. E o grande diferencial vai ser o desenvolvimento das GDs e a parte de bateria. A eficiência energética faz parte do requisito, né?
Vocês devem ter percebido aí que a iluminação pública vai ter um grande avanço, principalmente com LED, e a redução de consumo aí vai ser bem acentuada, né? O desafio e oportunidade para isso, não existe política de governo a respeito do assunto ainda, não existe regulamentação, não existe tarifa para isso aí. Como é que você vai cobrar isso daí? Se eu estou falando para você que nós temos uma complexidade de você fazer de imposto pela Cefaz, né, pela Secretaria de Fazenda, quando instituiu a GD, você não pode instalar fornecer, vender energia elétrica para abastecer um carro elétrico. Imagine como é que você vai desenvolver o veículo elétrico, se você não tem no seu caminho aí, nas suas estradas, um lugar onde você pode vender energia e abastecer o carro, né? Nós não temos mão de obra especializada. Financiamento nem se fala, né? A gente não tem ainda nenhuma fonte de financiamento para isso, precisa ser estudado. Gestão de risco, ou seja, vai ser um modelo de negócio que precisa ser muito bem amadurecido ainda como um negócio. A interconexão, ou seja, você vai ter que ter a interconexão com a rede das distribuidoras hoje, ou através de microgrids, inclusive. A interoperabilidade, ou seja, a conversa, né? O que adianta você fazer uma microgrid aqui, outra microgrid aqui, eles estão trabalhando em protocolos diferentes. Não adianta nada, você não pode se conectar. Planejamento de recursos, lógico, isso é essencial. Operação de sistemas e novas tecnologias. É isso que eu entendo que vai ser o grande futuro em termos de energia para o mundo, né? Eu não sei se atendi a expectativa de vocês, se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta. No caso do microgrid, como é que funciona a operação nesse polo, por exemplo, urbano? O responsável pela operação vai ser da distribuidora ou a própria comunidade ali poderia cuidar dessa operação? Esse é um dos desafios. A gente não sabe como isso vai funcionar ainda. Mas é uma oportunidade ímpar para nossa, eu acho que para o mundo inteiro, né? Porque o mundo inteiro vai estar focado nesse tema. Por uma necessidade de energia limpa, uma necessidade de você não ter mais investimentos de grandes vultos em hidrelétricas, nem em linhas de transmissão, que é o mais caro que existe na questão de energia. Isso que eu estou falando, a gente precisa ter projetos aqui. Hoje, esse projeto que está acontecendo no Ceará é uma iniciativa da distribuidora. Então, hoje, quem vai coordenar e vai fazer toda a movimentação ali, do gerenciamento disso, é a própria distribuidora de lá, que é a Coelce. Mas é um novo modelo de negócio, é uma nova geração que vai acontecer no futuro. E ela vai vir, e eu penso desse jeito, particularmente pelo que eu tenho visto e pelo que eu já participei nesse grupo, né? Ele vai ser o grande diferencial de fornecimento de energia para o mundo. Mas o conhecimento técnico de operação dessas centrais menores? Não tem ainda. Não tem. É bem incipiente. Sim. Muito incipiente ainda. Mas ainda é uma questão de tecnologia, mas o imposto praticamente é um dos vilões, né? O grande fornecedor de painéis solares hoje no mundo é a China. Isso indiscutivelmente, tá? A China garante alguma coisa ainda em termos de valor de câmbio, ela regula o câmbio dela, né? A China é a maior potência hoje do mundo e com bastante dinheiro, né? Então, a questão de importação ainda é uma questão, pega, o câmbio, lógico que pega, mas a fabricação também. Tanto é que os custos já caíram sensivelmente, né? Nós estamos falando aí 1 megawatt de potência instalada,
em torno de 3 milhões de reais, 3 a 4 milhões de reais no investimento. É muito dinheiro ainda para você fazer investimento desse tipo, né? Não é o caso de residência, só uma referência como uma usina, para você ter uma ideia. É muito dinheiro ainda. Então o custo ainda precisa cair mais. Assim, o grande fabricante, apesar que a China está fabricando para o mundo inteiro, né? A China fabrica tudo. Não adianta a gente falar, eu não vou comprar produto chinês. Tudo que a gente usa hoje praticamente vem da China, principalmente na questão eletroeletrônica. E lembrando aí, para quem não sabe o setor elétrico, a State Grid, que é uma estatal da China, a maior estatal da China, né? Na questão do setor elétrico, ela acabou de comprar parte da CPFL, do grupo CPFL, vocês devem ter visto nos jornais aí, e praticamente vai comprar o resto ainda, porque ela comprou, se eu não me engano, foi 50%, uma coisa assim. E vai comprar o resto e vai comprar outras distribuidoras, porque eles estão com dinheiro. E não adianta a gente fugir disso, não. A gente não precisa aprender mandarim, mas a gente vai estar afadado ao capital intensivo da China. Isso é uma realidade que a gente não pode fugir. Eles estão com dinheiro. Agora, a principal problemática do mundo é gerar novas formas de energia ou armazenar a energia que já tem. Qual é a principal? Quais as duas? A principal, do meu ponto de vista, o principal problema que existe no setor ainda é a questão das baterias, né? Essa questão de GD, de painel fotovoltaico e eólica ainda precisa bastante coisa ainda, mas a GD não, a GD já está bem adiantada. Só o custo de produção precisa cair um pouco da questão de painéis, mas o grande desafio para o setor ainda é a bateria. E a hora que a gente quebrar esse paradigma, aí você muda de vez, aí você não tem jeito de segurar. Imagina você ter um painel solar, você tem um banco de baterias ali na sua casa, onde você armazena e consegue ser autossuficiente. Você não precisa mais dessa distribuidora. E a energia é de graça. De graça, é o sol que vai te dar. Espero que o governo não vai colocar imposto para a gente consumir a energia do sol, né? Espero que não. Bom, alto. A gente vai ter que encerrar agora. Eu quero agradecer a presença do Jefferson aqui. Vai ter o coffee break aqui do lado e às 11 horas já vai ter o próximo painel. Obrigado, hein?